Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos à minha live. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é a ética em pesquisa. Eu sou o doutorando Luiz Carlos Alves Júnior, do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, PPG-CNH, da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. A minha orientadora é a professora doutora Adriana Pertile. Essa live é um trabalho, um projeto da disciplina de Ética em Pesquisa, ministrada pela professora doutora Cíntia Lopes da Silva. Eu vou iniciar a minha live fazendo uma breve apresentação sobre mim. Então, como eu disse, meu nome é Luiz Carlos Alves Júnior, eu sou licenciado e bacharel em Educação Física, especialista em musculação e personal trainer, especialista em natação e atividades aquáticas, mestre em ciências do movimento humano e atualmente doutorando em ciências do movimento humano, cursando aí o 4º semestre, a disciplina de ética em pesquisa, que gerou aí fruto esse vídeo, essa live. Bom, pessoal, antes de começar a falar da ética na pesquisa, ética propriamente dita aí na pesquisa, nós vamos introduzir a minha fala falando sobre a ética além do âmbito científico. Quando nós lemos sobre ética, nós não podemos restringir apenas a pesquisa científica, a ciência. A ética está presente em vários contextos, ok? Então, para entender melhor esse contexto onde a ética se aplica, nós vamos definir a palavra ética, que nada mais é que o conjunto de valores que norteiam a conduta das pessoas, ou seja, são valores que cada indivíduo tem. Então, por exemplo, eu tenho que usar a ética no meu local de trabalho. Isso é uma coisa muito importante, não só na ciência, mas também no local de trabalho. Nós vemos muito a ética no trabalho. Vários cursos de graduação têm a disciplina de ética e cidadania, que é uma coisa muito de respeito, uma coisa de valores que deve ser aplicado no mercado de trabalho para a convivência das pessoas. Só que esses valores, eles são distintos, dependendo do período e da sociedade. Isso nos mostra que os valores não são estáticos ou universais. Então, a ética, os valores éticos vão depender muito do local onde você está, do lugar onde você está. Esses valores, eles são, tem essa transição dependendo do momento que você está e do local. E a ética na pesquisa, ela é muito discutida atualmente. Então, nós tivemos aí as criações, dos comitês de ética. Então, nós temos comitê de ética em pesquisa em seres humanos, comitê de ética em pesquisas em animais, em modelos de experimentação animal. Então, nós temos percebido um aumento muito grande, dessas normas, a legislação que embasa as pesquisas envolvendo a questão ética, em questão de respeito. Então é isso que nós vamos discutir na live, tá? Eu quis contextualizar, eu quis falar um pouquinho, introduzir a questão da ética de maneira geral, para vocês entenderem esse conceito, mas agora nós vamos começar afunilando a ética na pesquisa científica. Então, já que estamos falando de pesquisa científica, vamos falar um pouco da pesquisa. A pesquisa, pessoal, atualmente, ela é um dos instrumentos mais seguros de se manter informado, o indivíduo, a sociedade, e de gerar conhecimento. Então, como que nós temos, por exemplo, vamos pegar o assunto atual, que é o Covid, Covid-19. O medicamento utilizado, a criação da vacina. Da onde que vem? Das pesquisas científicas. Então, a pesquisa científica é uma maneira de você informar alguma coisa para alguém, de você gerar um conhecimento, a cura de uma doença, o tratamento de uma doença, ou alguma inovação, alguma coisa no mercado, algum método de treinamento, uma pesquisa se você quer saber sobre populações. Então, enfim, é pela pesquisa científica que você passa informação e conhecimento, ok? Adiante. É ali que começa a produção do conhecimento, pelas pesquisas.
ela é iniciada a partir de fontes de informação que possam trazer o conteúdo desejado. Então, começa a pesquisa através dessas informações que eu comentei que nós passamos. Então, você busca um determinado conteúdo, Covid. Então, nós temos aí pesquisas relacionadas ao Covid que trazem informações. Tanto é que quando iniciou a pandemia, né, passando aí alguns meses, os financiadores, né, os financiamentos aí de pesquisa começaram a oferecer bolsas de estudos para quem estudasse Covid. Por quê? Porque era um tema relevante, muito importante, então eles precisavam de pesquisadores nessa área. Então, bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica foram voltados para essa questão do Covid. Então, a pesquisa traz informações para o conteúdo que você deseja. Então, nós temos hoje periódicos, revistas, plataformas, onde você estuda idosos, você estuda educação física escolar, você estuda treinamento, periodização. Então, nós temos locais específicos que vocês podem utilizar para fazerem essa pesquisa, ok? E aí, com essas pesquisas científicas, podemos chegar então a conclusões, né? Então, quando nós realizamos as pesquisas, o final da pesquisa, né, antes das referências, nós temos sempre a conclusão. Então, toda pesquisa chega a uma conclusão, conclui algo através dos métodos, dos estudos, dos instrumentos utilizados. Então, essa pesquisa acaba sendo concluída, né? Claro, seguindo o padrão e rigor científico. O que significa esse padrão e rigor científico? Existe toda uma metodologia, um caminho, um passo a passo que deve ser executado, e um rigor científico. Se você vai fazer uma revisão sistemática, você tem que seguir, né, os guidelines, os guias que servem para mostrar como que nós devemos fazer essa pesquisa para que tenha o mínimo possível de viés, o mínimo possível de erros, de controvérsias, ok? A questão também, né, nós temos pesquisas, ensaios clínicos, como que faz o ensaio clínico, né? Duplo cego, triplo cego, então tudo isso tem que ser determinado quando a gente fala na questão do rigor científico. Então, seguindo protocolos de pesquisa para que você consiga fazer uma pesquisa bem feita, minimizando os erros, ok? E aí, então, produzido determinado conhecimento, né, no meio acadêmico. Então, o meio acadêmico tem um respaldo de conhecimentos que são produzidos pelas conclusões nas pesquisas científicas. E quando a gente fala da pesquisa, é crucial que entendemos que a reunião de informações colhidas sejam em fontes confiáveis. Então, nós sempre insistimos, né, quando os alunos vão fazer uma pesquisa científica, que eles tragam autores mais recentes, informações de revistas com um bom fator de impacto, um bom qualis, porque isso mostra que as informações são verdadeiras, são relevantes. Eu estou trazendo conhecimento verdadeiro, não trazendo informações falsas. Isso é um ponto muito importante que deve ser discutido e levado em consideração, né? Então, essa questão, nós falamos do estado da arte, que é trazer uma atualidade do tema pesquisado, o planejamento do processo de pesquisa. Então, o que é esse planejamento? É o projeto. Né? Nós temos na pesquisa o projeto e o desenvolvimento. O projeto é quando você projeta aquilo que você quer fazer. Então, você olha lá na frente o resultado que você almeja, é lá que eu quero chegar. Então, você faz um planejamento. Né? E esse planejamento, ele tem toda uma estrutura. Né? Nós fazemos o projeto, descrevemos o que nós queremos, e aí o grupo de pesquisa, se há um mestrado, doutorado, uma especialização, tem um orientador que vai avaliando para ver se a pesquisa está no caminho correto. Nós temos o comitê de ética em pesquisa, que nós já vamos falar dele daqui a pouco, onde esse comitê também ajuda a fazer essa correção, não correção, mas a educar essa pesquisa, fazer essa pesquisa ser um pouco melhor, um pouco mais positiva, né, apresentando menos erros, menos riscos. Então, o planejamento do processo da pesquisa é importante. E, principalmente, quando se fala de pesquisa científica, observar e respeitar os princípios éticos. Então,
sempre, quando você vai planejar uma pesquisa, você vai buscar informações confiáveis, nós temos que levar a ética como pesquisa, como base da pesquisa. Então, eu costumo usar a ética, dizer que a ética é a base de uma pesquisa científica. Se você só tem uma pesquisa fidedigna, uma pesquisa real, uma pesquisa boa, quando você tem todo esse embasamento, quando você tem todo esse respaldo ético, ok? E as pesquisas científicas, elas são realizadas tanto com seres humanos quanto animais. Independente se são seres humanos ou animais, nós devemos ter essa questão ética, né? Ter um embasamento ético. Claro que são características e normas diferentes, né? Quando eu trabalho com ser humano, quando eu trabalho com rato, isso tudo deve ser levado em consideração, mas é muito importante que vocês entendam esse princípio ético aplicado nessas duas vertentes aí. Bom, então falando da ética na pesquisa, nós estamos falando do pensamento científico. Então, quando a gente usa a ética na pesquisa, eu estou falando de ciência. Não estou falando de conhecimento, por exemplo, religioso, conhecimento popular, na verdade, senso comum. A gente está falando de pesquisa científica, realmente resultados comprovados, resultados apresentados, dados realmente relevantes. Então, o pensamento científico ele tem essa ligação muito forte com a questão ética, a questão da verdade, a questão do respeito. Quando a gente fala dessa ética, nós observamos o estabelecimento de um código de conduta, ou seja, um código de comportamento, tá? E esse código está sempre relacionado com a integridade dos métodos utilizados na pesquisa. Ou seja, quando você faz essa pesquisa científica, você relaciona a integridade, ou seja, os dados ficam mais fiéis, né, com a metodologia utilizada. Então, sempre usar uma metodologia correta, fiel, para você conseguir atingir o seu objetivo da pesquisa. E isso é importante, ter uma conduta ética. A idoneidade do trabalho, ela é avaliada pelo rigor na execução dos experimentos e análises. Ou seja, se o trabalho realmente é bom, se o trabalho é honesto, né, nós percebemos o quê? Que nessa classificação, tanto os experimentos, né, a parte metodológica, quanto as análises dos resultados, devem ser feitas com rigor ético, né, com idoneidade, além da clareza e honestidade na exposição dos resultados. Então, tanto na hora da metodologia quanto na hora de expor os resultados e analisar a pesquisa, deve ser levado em questão da ética. Eu sempre uso a seguinte frase, né, que uma pesquisa científica não é um conto de fadas. Então, não necessariamente a sua pesquisa tem que terminar com um final feliz. E quem eu queria que emagrecesse, emagreceu. Quem eu queria que tivesse hipertrofia muscular, teve hipertrofia. Quem eu queria que fizesse tal... Não. A pesquisa científica, ela tem o quê? Que trazer verdades. Ela tem que ser honesta, trazer clareza e apresentar resultados verdadeiros. Eu não posso trazer mentiras na minha pesquisa científica, ok? Exemplos de má conduta, que a gente percebe muito na ciência, a gente percebe muito na ética. Autoria indevida. Nossa, isso é comum em curso de graduação, né? Alunos aí na aula de TCC acabam pegando um trabalho pronto ou compram um trabalho e acabam fazendo plágio, ou seja, eles copiam, né, o trabalho. Pode ser um plágio total ou plágio de uma parte. Nós temos hoje programas aí anti-plágio, onde você descobre se o aluno fez ou não plágio, ele dá referência para você. Então, plágio é crime. Então, é uma conduta muito comum na ética, mais difícil em pós-graduação, mestrado, doutorado, mas na graduação, né, eu tenho essa experiência com graduação, é comum observar bastante esse tipo de problema. Conflitos de interesse que podem comprometer os resultados da pesquisa. Então, às vezes, os autores têm esse conflito de interesse entre eles, e aí isso acaba comprometendo os resultados da pesquisa. Isso já em mestrado, doutorado, em alguns casos acontece, tá? Então, esse é um outro fator importante. As revistas científicas, elas pedem para fazer uma declaração de que não há conflitos de interesse, né? Muitas revistas, se vocês observarem, vocês observam
vocês notam, né, em alguma parte do trabalho ali do artigo que vem dizendo que não há conflitos de interesse. Falsificação ou manipulação de dados e resultados. Então, às vezes eu quero que o grupo, né, apresente um resultado, então eu quero que o grupo traga um resultado, e aí o que eu faço? Eu falsifico. Então, por exemplo, eu quero que o grupo que tomou o suplemento tenha resultado positivo, e o grupo que não tomou, resultado negativo. De repente eu vou lá, vejo que o resultado é o contrário, ou nenhum dos grupos teve resultado, eu vou lá e faço o quê? Manipulo, mexo nos valores, né? Em pesquisa quantitativa, geralmente acontece isso. Isso não pode, isso é má conduta, eu tenho que apresentar o resultado. Então, quero ver se musculação e aeróbico emagrece. Se os dois emagreceram, apresente os dois. Ah, mas eu queria tanto que a musculação fosse melhor. A sua pesquisa apresentou isso. Tá? Talvez a amostra, né, a característica amostral do seu público trouxe esse resultado. Talvez se você pegasse uma outra faixa etária, o resultado seria diferente, mas apresente a verdade. Não falsifique e não manipule os dados que você tem, né, as medidas que você obteve, a circunferência, o peso, o percentual de gordura. Não. Apresente o resultado que você tem, que você obteve pela estatística ali, enfim. A falta do rigor científico que nós comentamos anteriormente. Então, falta de cuidado com a coleta e análise dos dados, por exemplo. Então, como eu falei, vai fazer a pesquisa, faz primeiro a metodologia, encaminha o projeto para o comitê de ética, encaminha o projeto para a sua orientadora, para a sua professora, para que vocês não tenham problemas, né, com esses resultados apresentados, com essas análises. Então, tem que tomar muito cuidado com o que vocês coletaram, com o que vocês analisaram, né? Tem que seguir realmente uma metodologia. Nós passamos pela qualificação, mas a pesquisa já foi feita, mas, se possível, né, que outras pessoas tenham acesso à leitura, pessoas experientes na área da pesquisa, para poder sugerir alguma alteração antes de você fazer a coleta e perder os seus dados. Nós temos na pesquisa o estudo piloto. Se você vai avaliar 500 crianças, você faz um piloto com 20. Aí você vê se der certo, aí você aplica nas 500 crianças, do que você aplicar com 500 crianças, errando na metodologia, errando na coleta, errando na análise, e você perder todos aqueles dados. Então, faz o estudo piloto e depois aplica. Então, é importante seguir esses guias, né, os guidelines, onde você trabalha bastante esse rigor científico. Ok? Quinta, o descumprimento de exigências legislativas e regulamentares. Então, nós temos o código, né, o comitê de ética, nós temos a legislação regulamentando aí as pesquisas, nós temos que seguir. Então, no comitê de ética, eles pedem para você preencher, né, no site, na plataforma Brasil, certinho. Vocês colocam lá na plataforma os riscos, os benefícios, o desfecho, né, que essa pesquisa vai ter. Vocês colocam também toda a parte metodológica, e aí isso deve ser seguido, né? Então, nós temos vários casos de pessoas que acabam não dando um termo, a pessoa tem que assinar o termo, você tem que guardar esse termo, fazer esse termo livre esclarecido, né, detalhado, para que não tenha nenhum tipo de problema. Eu já ouvi, né, histórias aí de pesquisas, por exemplo, com câncer, onde a pessoa aplicou um treinamento, um grupo de pesquisa aplicou um treinamento em pessoas com câncer, logo a pessoa veio a falecer, aí a família acusou a pessoa do exercício ter acelerado a morte dela. Então, se você tem ali os documentos, se você seguiu todos os preceitos éticos, a chance de dar uma complicação legislativa, né, uma questão regulamentada para você, é muito menor. Então, a gente tem que pensar bastante nesse ponto. E principalmente, né, essas más condutas que nós observamos aqui, elas estão em pesquisas que envolvem seres vivos, principalmente seres humanos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Para não seguir esses exemplos aqui. Tá? Nós temos que fazer o contrário do que estão nos exemplos. E quando nós pensamos em ética na pesquisa, né, nos vem à mente as palavras como valores,
nós falamos anteriormente, a questão da moral, certo? E a ética, ela está relacionada aos aspectos práticos. Então, essas questões de valor, de moral, estão aplicadas na prática, né? E quando a gente faz uma pesquisa, eu estou em prática. Então, o exercício é em busca de uma conduta aceitável. Então, nós temos que ter uma conduta ética aceitável aí de acordo com a legislação. E a ética se manifesta, né? Manifesta-se a partir do momento em que o sujeito começa a se relacionar. Então, quando você se relaciona com o seu grupo de pesquisa, quando você se relaciona com os seus voluntários, os seus instrumentos, sua amostra, você já começa, né, a ter esses vínculos sociais, então você tem aí essa relação, essa inter-relação entre sujeitos, né, a amostra, os pesquisadores, o seu grupo de pesquisa, o seu orientador. Então tem que ter uma ética entre essas pessoas, uma ética interpessoal, intergrupo de pesquisa, avaliador e avaliado, tem que ter, porque senão a pesquisa não tem sucesso, não tem verdade. Então, como eu falei para vocês, né, nós temos aí as pesquisas com seres humanos e animais, e essas pesquisas com seres humanos e animais, elas usam a ética, mas também tem um termo muito interessante, que é a integridade. Essa integridade, a gente fala bastante sobre a forma como você estuda o seu instrumento de pesquisa. Então, nós temos aí a ética trabalhando nessa essa questão da integridade. Ou seja, quando eu falo da ética, é você ter esse cuidado, como que você vai trabalhar? Você vai garantir essa integridade do seu avaliado? E aí nós falamos do Comitê de Ética em Pesquisa, né, quase aí finalizando o vídeo. No Comitê de Ética em Pesquisa, o que nós observamos? Nós observamos que ele faz a regulamentação e a aprovação dos protocolos de pesquisa, tá? Então ele faz com que os projetos sejam todos regulamentados e aprovados, né, aí passando por uma avaliação de uma equipe que vai garantir que a sua pesquisa não vai ter riscos, ela é uma pesquisa assim, não é uma pesquisa sem pé sem cabeça, ok? Ela tem um papel educativo, né? Apresenta aí essa questão de eles dão sugestões para você mudar a sua metodologia, para você desenvolver bastante esse seu modo de fazer a coleta, modo de dar continuidade com a pesquisa. Então, antes de você coletar, você mandou para o comitê e eles dão esse feedback para vocês. A ética no planejamento da pesquisa, então, antes de você executar, de você, como eu falei, fazer a coleta, você segue, manda para eles analisarem os padrões éticos, para ver se você não está faltando com a verdade, se você está usando realmente, respeitando o público ali que você estuda, a sua amostra. Traz segurança, tanto para a pesquisa quanto para o pesquisador, né? E quando eu digo pesquisa e pesquisador, é envolvendo também os seus voluntários. Então, você faz uma pesquisa com uma qualidade melhor e o pesquisador não tem riscos, né, de sofrer um processo, alguma coisa. Risco tem, mas você minimiza quando você segue todo o processo regulamentado da legislação. E para finalizar, né, o nosso vídeo, em relação às considerações finais, a ética ela tem contribuído de maneira significativa nas pesquisas atuais, como eu falei para vocês, isso é fato. E as pesquisas têm contribuições científicas e sociais. Então, a gente sabe que uma pesquisa científica vai contribuir, no caso nosso, para a ciência da educação física, né, ciências do movimento humano, e social, que é para a sociedade, para o público nosso estudado. Por exemplo, eu estudo idosos, então, não só para o idoso, mas também para as políticas públicas de saúde, para a família, então, para todo o conjunto ali populacional. E para que essas pesquisas tenham essas contribuições, para que elas contribuam de maneira significativa, deve ser executada, né, pensando na questão ética, dos padrões éticos, dentro dos padrões éticos, isso é fundamental. E a discussão sobre o tema, né, esse tema ética na pesquisa, deve ser incentivada e tem que estar presente, não só como nós estamos vendo agora no doutorado, mas isso no curso de graduação, onde eu comentei para vocês que nós temos vários problemas de plágio, no curso de pós-graduação, que é, né, mestrado, doutorado,
eventos e periódicos científicos, né? Então, vários locais, se possível, aí nós implantarmos a disciplina de ética na pesquisa, né? Se for aula de TCC, comenta na aula de TCC, na aula de metodologia, para que o aluno não fique com essa mania de fazer uma pesquisa, até o professor, muitas vezes, em sala, e fazer cópias, né? Ele tem que produzir conhecimento. Nós temos que começar a amadurecer esse aluno desde o início, ok? Bom, pessoal, eu encerro a minha live por aqui, agradecendo a atenção de todos vocês, né? Estou aberto aí a sugestões para vocês perguntarem, falarem algumas coisas. Bom, é isso. Muito obrigado, um abraço a todos e fiquem bem. Até a próxima.